Se você já está familiarizado com o canal da Sinagoga Havat Hesed, já deve ter percebido o quanto nós valorizamos a oração, o quanto a prece judaica é importante na nossa conexão com o nosso Deus. Hoje eu quero falar com vocês um pouco mais justamente sobre o Shema Israel, a nossa principal oração. Você sabia que existem 4 vezes que nós rezamos o Shema Israel ao longo do dia? E dentre essas 4 vezes, 2 estão no Shacharit, no serviço matinal de oração? Se você tem o seu Sidur, certamente você já deve ter percebido que existem 2 vezes em que nós dizemos o Shema Israel na oração da manhã. Por que disso? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos ao canal da Sinagoga Havat Hesed. E nessa série nós temos nos dedicado a falar sobre as orações judaicas. Dentre elas nós temos o Shema Israel. Você já deve ter percebido no nosso canal, nos vários vídeos em que a gente sempre recita o Shema Israel nos serviços litúrgicos. E a gente também os recita antes de dormir, também os recita de manhã. Mas qual a necessidade de recitar o Shema tantas vezes? De onde veio esse costume? Bom, primeiro, não é um costume. Quando nós lemos o Shema Israel em Deuteronômio capítulo 6, nós vemos ali, a partir do versículo 4, o quanto o Shema é importante. Diz: ouve Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. E daí, entre os versículos 5 e o versículo 9, a gente tem ali vários conselhos que o Shema nos diz e a gente vai recitá-los ao longo do dia por 4 vezes. Biblicamente ou historicamente, o Shema ele deve ser recitado ao menos 2 vezes ao longo do dia, ao deitar e ao levantar. Então, quando você vai dormir, lembre-se, biblicamente o dia começa ao pôr do sol. Então, a primeira vez é ao deitar e a segunda vez ao acordar de manhã, para um novo dia, nós lembrarmos de que Deus é um e Ele é único. Isso não é apenas um conceito, mas uma mitzvah. Lembrarmos de que Deus é um mandamento. Mas se você reza junto com a gente aí no Shacharit de Shabbat, no Shacharit no primeiro dia da semana, aliás, se você não o faz, quero convidá-lo, né? Todo sábado ao vivo a partir das 10 da manhã e no domingo, no primeiro dia da semana, a partir das 6 da manhã nós rezamos. E nas 2 vezes nós fazemos o Shema Israel. E se você já tem o hábito de rezar conosco, você deve estar familiarizado com esse Sidur aqui, nosso livro de orações, Sidur Rinat Israel, produzido pela editora Sefer. E na página 31 nós temos aqui a primeira vez em que o Shema é recitado ao longo do dia. Mas tem um detalhe interessante aqui nessa primeira vez. Olha só, abra o seu Sidur aí na página 31. Portanto, somos obrigados a agradecer-te, louvar-te, glorificar-te, abençoar-te, santificar-te, oferecer cânticos, louvores e agradecimentos ao teu grande nome. Que felizes somos, quão boa é a nossa parte, quão agradável é o que nos coube em sorte, quão bela é a nossa herança. Bem-aventurados somos nós, que tanto pela manhã cedo como à tarde frequentamos as sinagogas e as casas de estudo, proclamando a unidade do teu nome, repetindo 2 vezes, com fervoroso amor, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, e daí segue com a primeira parte do Shema Israel, apenas o Ve'ahavitah. Por que disso? Como vocês já sabem, nessa série a gente tem usado também como base esse livro aqui, Quanto a mim, minha prece, escrita pelo Rabino Nissan Mindel. Tá? Você também pode buscar aí em sites na internet e eventualmente encontrar esse livro disponível, embora ele já não seja mais produzido, infelizmente, nos dias atuais. O primeiro Shema. Ao todo, recitamos o Shema 4 vezes ao dia. A primeira vez é no começo da prece matinal, que eu acabei de mencionar, depois da Akedah. Depois que a gente lê a parte do sacrifício de Isaac, a gente lê, então, a primeira parte do Shema. E antes das passagens sobre os sacrifícios. A propósito, nos próximos dias aí, nós vamos falar sobre essa sessão dos sacrifícios. Será que a gente deve rezar os sacrifícios no Shacharit? Será que a gente não deve ler? O que a gente faz com essa parte, então,
que tem aqui no Sidur expressando a leitura dos sacrifícios pelo povo de Israel. Enfim, entretanto, aqui só a primeira sessão do Shema é recitada, o Shema e o Ve'havta. Pela segunda vez recitamos o Shema na bênção Yotzer, que vem logo na página 59, 60, 61 e chegamos ali na 61 com o Shema Israel completo. A terceira vez na prece noturna do Arvitz e por último antes de nos recolhermos ao leito para deitarmos ao dormir, né? O objetivo desse vídeo não é explicar para vocês detalhadamente a importância do Shema. Isso a gente vai fazer num vídeo posterior aí, embora já tenha alguns vídeos no canal em que falamos a respeito. Mas, como eu disse, originalmente o dever do Kiryat Shema, ou da leitura, da recitação do Shema, consistia em fazê-lo 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite. Uma vez na prece matinal e a outra na prece noturna. Os 2 recitativos adicionais acima mencionados foram instituídos num período posterior, retrocedendo até aos tempos talmúdicos. Então, como o Talmud foi escrito entre o século II e o século V da nossa era, foi nesse período que estabeleceu-se mais 2 vezes a leitura do Shema em Israel, quando os judeus estavam sujeitos a perseguições religiosas e eram proibidos de recitar o Shema durante os serviços públicos na sinagoga. Há uma razão especial para nós recitarmos o Shema logo no início do nosso Shacharit, logo no início das nossas preces. Há um limite de tempo dentro do qual o Shema matinal pode ser dito, ou seja, dentro da primeira quarta parte do dia, contando somente a parte clara. Então digamos que o dia comece às 6 da manhã e ele termine às 6 da tarde. Então são 12 horas. Das 6 da manhã até as 9 da manhã é a primeira quarta parte. Então, os rabinos estabeleceram que o primeiro Shema Israel deve ser recitado no máximo até as 9 da manhã, nesse caso em que o dia começa às 6 da manhã e vai até as 6 da tarde. Há períodos do ano em que o dia começa ainda mais cedo, então começa por volta das 5 da manhã. Há períodos em que o dia começa mais tarde. Então, basicamente, para você que está conhecendo a fé judaica, a gente deve recitar o Shema pela primeira vez, minimamente o Shema e o Ve'havta, até as 9 da manhã. E foi por isso que foi estabelecido essa primeira leitura do Shema Israel. Daí o costume, entre muitos judeus, de recitar as bênçãos matinais e o Shema em casa, todas as manhãs, logo após se levantar, com a intenção de, se o segundo Shema for recitado depois da hora, ou seja, depois das 9 da manhã, o primeiro servirá para o cumprimento da mitzvah de Kiryat Shema, de recitar o Shema no seu devido tempo. E é por isso que pelo menos a primeira sessão, o Ve'havta, deve ser incluída junto com o primeiro Shema. Então, essa é a razão pela qual a gente reza o Shema 2 vezes no Shacharit. Como o nosso serviço oficialmente na sinagoga começa a partir das 10 da manhã, ou eventualmente a partir das 9h30 da manhã, ou às 9 da manhã, dependendo da sinagoga, ou no caso do primeiro dia que a gente faz aqui transmitindo a partir das 6 da manhã, nesse caso exclusivamente do Yom Rishon, do serviço que a gente reza junto no domingo, a gente não precisa recitar o primeiro Shema, a gente pode ir direto para o segundo. Por quê? Porque ele está sendo recitado antes das 9 da manhã, antes das 9h30 da manhã, antes das 10 da manhã, depende, como eu já falei, da extensão do dia. Mas basicamente antes das 9 da manhã, nesse caso a gente já cumpriu. Mas como no Shabat o nosso serviço começa normalmente mais tarde, a gente deve, ao despertar, recitar o Shema em casa. E seja como for, seja às 9 da manhã, seja às 6 da manhã ou às 7 da manhã, seja na sinagoga ou seja na sua casa, não deixe de recitar o Shema, porque o Shema é a declaração principal da nossa fé. Até o próprio Yeshua, quando perguntado, indagado sobre o principal dos mandamentos, lá em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28, ele responde: o principal mandamento é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Que a gente possa sempre ter em mente a importância das orações. Como disse ao Rachalia, orai sem cessar, está lá na carta aos Tessalonicenses. Como dizem todos os profetas, como fez Moshe, como fez o rei Davi, que é uma inspiração para todos os judeus do mundo. Não deixe de fazer as suas preces. As preces são muito importantes para todos nós. E eu quero concluir com uma Mishnah do Tratado Talmúdico de Pirkei Avot, que nos diz assim: Rabi Shimeon dizia, não deixes de dizer o Shema e as tuas orações. Quando rezares, não o faças simplesmente como um hábito, mas sim como uma súplica humilde ao Criador, conforme se diz, pois ele é clemente e misericordioso, tardio à cólera, cheio de graça e benevolência. Não te consideres ímpio ante ti próprio. Esse texto é da Mishnah no capítulo 2 de Pirkei Avot, a Mishnah 18, que fala a respeito do Shema. Não deixes de dizer o Shema, e o Shema vai te aproximar de Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus te dê o discernimento e que Deus te dê a oportunidade, através das preces, de estar cada vez mais próximo dele. Shalom.